Hoje eu tô aqui para fazer um quadro novo que chama Marketing para Pousada. Então, o que é o tema de hoje? O que a gente vai bater esse papo com vocês aqui hoje? O tema de hoje eu vou trazer 3 princípios do marketing que são responsáveis por fazer a pousada de vocês vender mais. Então, eu acredito assim que todos vocês querem de alguma forma vender mais aí com a pousada. E uma ótima forma de fazer isso é com marketing digital. Mas você não consegue fazer um bom marketing digital, você não vai conseguir alcançar os teus clientes se você ignorar esses 3 princípios, que é o que a gente vai passar por aqui hoje. Então, antes da gente começar a live, deixa eu me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou o Ricardo e eu ajudo donos e futuros donos de pousada a venderem mais com seu negócio com o marketing digital. E hoje, nesse episódio, a gente vai bater então esse papo sobre esses 3 princípios. E quais seriam esses 3 princípios então? Vamos começar aqui com o primeiro princípio, que é o princípio do valor. Alguém de vocês aqui pode, por favor, comentar aqui o que vocês acham que é esse princípio do valor tratando de marketing? Eu gostaria um pouquinho de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Se vocês já sabem o que é, se vocês têm um chute para me dar, que eu acho que vai ser bem legal a gente ter essa base de comparação do que vocês pensam que é e do que o que realmente é. Então vamos lá. Enquanto vocês vão mandando aqui o que vocês realmente acreditam que é o valor no marketing, eu vou começar a abrir um pouquinho com vocês aqui. O marketing, o valor que a gente fala, geralmente está linkado com o conteúdo de vocês. Então vamos comentar o seguinte, digamos que você tenha um post, e esse post que está lá no teu feed, que está lá às vezes no teu Face, em algum lugar, ele tem um objetivo, ele tem uma característica. Só que, de certa forma, todo post ele precisa gerar um valor para o hóspede, para que ele tenha curiosidade, para que ele queira interagir com esse post e, consequentemente, depois se tornar um cliente seu. Então, o valor, quando a gente comenta de valor, a gente está falando basicamente do que é o conteúdo que você está passando. Então, ele, para pousada, vamos traduzir assim, ele significa o que o teu hóspede quer e você entrega isso para ele em forma de uma postagem. Essa postagem pode ser um vídeo, essa postagem pode ser uma foto, um carrossel, enfim, tem várias formas. Mas não pode ser um post apenas por postar. Você precisa que ele tenha realmente agregado algo para aquela pessoa. Por exemplo, se eu chamar vocês para uma live aqui, como essa, e eu não entregar um passo a passo, eu não entregar um conteúdo que agregue valor para vocês, de certa forma vocês vão ficar chateados comigo. E isso não faz com que vocês queiram ver mais do meu conteúdo e também não queiram comprar um produto meu, por exemplo. Então, na pousada é exatamente a mesma coisa. Se você não agrega valor nas suas publicações, no teu marketing, provavelmente essa pessoa não vai continuar a ver os seus posts e principalmente a procurar você a hora que ela quiser fazer uma reserva. E aí também entra um grande erro que eu sempre vejo. Alguns pousadeiros comentam comigo sobre isso e eu fui identificando esse padrão, que é, você tem que entregar o que o hóspede quer e não o que você quer. Porque às vezes a gente acaba confundindo. Por exemplo, eu acho que uma piscina na pousada ela vai ser muito melhor. Mas com base em quê? Esse achismo em si é você estar considerando o você e não necessariamente o teu hóspede. E no caso, isso também acontece nas tuas redes sociais, no marketing que você está fazendo. Por quê? Se eu estou fazendo um post sem uma base, por exemplo, eu não conheço muito do meu hóspede-alvo, eu posso não conhecer também sobre os gostos, as peculiaridades que ele tem, e eu faço um post que, na minha visão, aquilo ali está bom para ele. Mas ele não se interessa necessariamente por isso. Vou dar um exemplo de post que acontece assim. Às vezes a pousada tem lá tipo 50 fotos do mesmo quarto. E isso não está agregando um valor
para aquela pessoa, mas para ela entende que isso é bom para o negócio. Então, tipo, eu estou postando todo dia uma foto do quarto, e isso a longo prazo vai ser bom para mim. Só que, se você só tem esse tipo de postagem, a pessoa vai chegar e vai falar assim, olha, esse cara aí tá tentando me empurrar quarto abaixo, então eu não vou mais seguir ele. E aí você acaba perdendo seguidores, você acaba desengajando a tua audiência, ou seja, todo o público que te segue, as pessoas que você alcança, de certa forma, você acaba espantando eles ao invés de cultivar ali dentro do teu perfil. Então, para que isso não aconteça, você tem que começar a focar um pouco mais em como você vai agregar valor para esse hóspede. Seja em forma de uma dica, seja em forma, por exemplo, de uma foto do lugar onde ele quer ir, explicando para ele sobre a estação do ano. Tem várias formas que você pode ajudar o teu hóspede. E, inclusive, toda vez que eu bato um papo com os pousadeiros, eu comento sobre isso. Porque vocês já fazem isso no dia a dia de vocês. Se vocês pararem para pensar, todo mundo que se hospeda aí e pede uma dica, vamos dizer assim, como que eu faço para mim ir em uma pizzaria legal? Como que eu faço para mim ir num ponto turístico bacana? O que você pode, me indicar? Essas indicações, elas são ótimos indicativos que você está ajudando o teu hóspede e está agregando valor para ele. Então você pode trazer isso de dentro da tua pousada para o marketing das redes sociais também. Isso com certeza é um fator que vai fazer você vender mais. E uma coisa que eu tenho uma dica para dar para vocês: estudem o hóspede de vocês, né? Então, a ponto de vocês conseguirem, como que eu vou dizer assim, a ponto de vocês conseguirem pensar como ele, como se vocês estivessem no lugar dele. Se vocês conseguem fazer isso com o hóspede de vocês, com certeza vocês vão ter infinitas ideias de como vocês vão agregar esse valor e aplicar esse primeiro princípio, certo? Em outras palavras, eu gosto sempre de falar isso, seja interessante antes de você ser interesseiro. Ou seja, eu estou agregando algo, eu estou ajudando a pessoa antes de eu pedir para que ela se hospede comigo, antes de eu oferecer isso. E vai ser muito legal para vocês se vocês seguirem esse princípio. Qual é o segundo princípio da aula de hoje? É o princípio do destaque. Então, destaque-se, seja diferente, use o seu diferencial como a tua arma maior para atrair mais clientes. E para a pousada, o que isso significa? Usar o diferencial. O que é um diferencial da pousada? O que te faz diferente de todas as pousadas que estão em volta? Porque, querendo ou não, você pode não estar tão afinado com ele hoje, mas tem algo que com certeza você é único na tua região. Algo que torna você um especialista. Um especialista no público e na forma que você trata esse público aí dentro da tua pousada. Então, quando a gente está falando disso, você tem que usar esse ponto da diferença como um cartão de visita. E no marketing, isso é fundamental. Por quê? O marketing digital, assim como o marketing visual, enfim, eles levam em consideração o princípio que você tem que chamar atenção. É sempre uma briga muito grande para ver quem atrai a atenção desse possível hóspede. Então, se você for muito bom nisso, se você tiver um diferencial e você souber explorar o teu diferencial, com certeza as pessoas vão prestar mais atenção em você. E isso vai fazer com que você se destaque, aplicando então esse princípio. Mas o que tem que ser bem claro aqui? Eu vejo que muitas vezes os pousadeiros eles tentam se colocar numa caixa menor do que o que eles realmente precisam. Ou seja, tentam se diminuir. Eu não sou diferente. Ricardo, eu faço igual, o cara que tem aqui faz a mesma coisa que na minha pousada, mas eu tenho certeza absoluta que aí na sua pousada tem algo que alguém pagaria muita grana para ter. Sinceramente, os hóspedes já fazem isso. Eles escolhem vocês justamente porque vocês se destacaram de algum ponto de toda essa região.
certo? E não precisa ser o preço, tá? Você não precisa ficar fazendo destaque por preço. Ah, eu tenho que ser o mais barato. Ah, eu preciso urgentemente abaixar o preço aqui para que eu consiga ter mais clientes. Não, um bom marketing, ele vai usar sim o que você tem de melhor. E não é o preço. Com certeza o que você tem aí em relação ao diferencial, em relação às pessoas que você já conviveu, e a experiência que você tem, a forma como você consegue hospedar essas pessoas, isso tem que estar impregnado lá no fundo do teu marketing. Porque se você não mostra isso, você está perdendo, cara, uma grande fatia uma grande fatia do melhor bolo do mundo, que é o seu. Principalmente pelo fato que você tem que fazer essa propaganda por você. Mas tem que começar de você. Você tem que acreditar. Você tem que saber. Faz uma autoanálise. Olha aí e fala aí, o que me deixa único na minha região? E esse ponto vai ser o ataque que você vai fazer com essa parte dos destaques. Eu vou ser muito incisivo nisso aqui. Se vocês não fazem isso, vocês basicamente estão dando um tiro no pé. Porque vocês precisam muito usar o diferencial de vocês para atrair esses hóspedes. Resumindo, diferencial e destaque. Você tem que ser diferente, porque se você for igual à galera do lado, você vai ser só mais uma pousada, você vai perder o teu brilho, você vai perder o teu destaque. Então, seja único, porque afinal das contas, ser único não tem preço, mas tem valor. E a gente já viu que agregar esse valor é algo que alcança mais hóspedes. Então, se destacar por isso, vai alcançar ainda mais. E por último, a gente chega no nosso terceiro princípio, que é foco no cliente. E aí as pessoas falam assim, de novo vai falar do cliente, de novo vai falar do hóspede e tal. Mas vocês têm que entender, marketing, galera, não se faz marketing sem ter um alvo. Não se faz marketing sem conseguir atingir um objetivo. E qual que é o objetivo que vocês querem? Provavelmente, ó, eu tô vendo aqui tem 25 pessoas online comigo. Então, dessas 25 pessoas, eu tenho certeza absoluta que todos vocês querem ter mais hóspedes. Porque senão vocês não estariam aqui comigo 6 e pouco da tarde ouvindo eu falar. Então, foco no teu cliente. Por que foco no cliente? O que você precisa? Na pousada, mais do que qualquer outro lugar, você precisa sempre ter esse foco direcionado para o cliente que você quer. Por quê? Desde o marketing que você vai fazer nas redes sociais, a parte digital da coisa, até o marketing visual que está lá dentro da pousada. Tipo, por exemplo, vou tomar uma decisão. Eu vou pendurar um quadro azul ou eu vou pendurar um quadro vermelho? Como que você vai saber qual é a melhor decisão? Você vai focar no teu cliente. Na rede social, mesma coisa. Vou postar sobre a praia ou vou postar sobre a trilha? Depende do que o teu cliente quer. Por isso, a forma de você ser mais assertivo e, consequentemente, vender mais dentro das mídias sociais, trata em você direcionar o teu marketing da forma correta. Como que você consegue direcionar o marketing? Foca no cliente. Então, se o cliente tem um interesse, publica sobre aquilo. Vou dar um exemplo básico aqui. Tipo, o cara gosta de ciclismo, mas no teu feed não tem nada de bike. Então, se você sabe que o cara gosta daquilo, isso tem que estar presente no teu marketing. Tem que estar presente na decoração da tua pousada. Tem que estar presente na divulgação que você faz, nas promoções que você faz, nos tipos de serviço que você oferece. Por quê? Isso vai ativar um gatilho mental que se chama similaridade. Esse gatilho, muitas vezes a gente traduz ele com uma frase, tipo, ah, eu me sinto em casa aqui. O que esse me sinto em casa quer dizer? Basicamente que para mim é bom estar aqui, entendeu? Então vou dar um exemplo, eu estou agora na casa da minha sogra e eu me sinto em casa. É familiar para mim, é similar com o que eu gosto. As coisas aqui funcionam bem e eu me sinto bem. No caso, quando você consegue que o teu hóspede fale, eu me sinto em casa na pousada. Basicamente ele está dizendo para você que o gatilho mental da similaridade está funcionando aí na tua forma de comunicação, está funcionando no teu marketing e você está usando isso diariamente.
Todas as pessoas falam, o correto é que o hóspede se sinta em casa. Já vi vários pousadeiros falarem isso. Então, no marketing vocês têm que aplicar o mesmo princípio, similaridade. E à medida de que você vai fazendo isso, tanto na rede quanto lá na pousada, você vai conseguir criar um ambiente. Esse ambiente, ele vai ser, vamos dizer assim, duplamente propenso para que ele compre. Tanto para que ele se hospede com você, quanto para que ele consuma mais coisas dentro da pousada. Então, aplicando esse gatilho de similaridade, você cria esse ambiente e faz com que você tenha uma possibilidade tanto de aumentar o número de vendas, que é o tema da aula de hoje, como também a aumentar o consumo desse hóspede, o que é muito bom, porque imagine que ao mesmo tempo que você está vendendo mais, você começa a faturar mais com cada um dos hóspedes. Então isso é uma forma de crescer mais sustentável. Que inclusive tem aquela questão, né? Por mais que eu falei tudo isso aqui, ainda tem gente que acha que é desnecessário. Mas eu preciso realmente seguir esses 3 princípios para mim conseguir fazer o marketing? E sim, você precisa se você quer construir algo sólido, se você quer construir uma base que ela aguente crescimento. Por quê? A gente está falando aqui sobre vender mais. Mas se você não tiver uma base sólida, você vai começar a crescer e o teu marketing acaba ficando para trás. Você vai começar a perder espaço. E esse perder espaço, de certa forma, te desconsidera em relação aos concorrentes, em relação às outras pousadas, ou mesmo em relação à própria comparação com você mesmo. Porque a gente tem muito dessa. Olha, há 3 anos atrás, eu já estava fazendo exatamente esses posts. E olha, hoje eu estou fazendo de novo. Então isso não está legal, não estou crescendo. Porque a tua base provavelmente tem algum problema. Então, trabalhar esses 3 princípios faz com que a tua base ela se torne mais sólida, ela se torne mais palpável para o crescimento que você pretende ter com essas vendas, certo? E ao mesmo tempo, para a galera que fala que quer muito fazer isso, eu tenho uma boa notícia, que vocês com certeza vão investir e aplicar, né, nessa base o crescimento de vocês a longo prazo. Por quê? Voltando a comentar aqui sobre os 3 princípios. Imagine comigo que você sabe o que o teu cliente quer. Você oferece para ele um valor que ele está buscando, que ele precisa desse valor. Então, quando você faz isso, automaticamente ele se conecta com você. Princípio número 1. Então, você vai ganhar conexão. No 2, quando você está falando diretamente do teu diferencial, você está se destacando, você vai começar a virar uma referência. Porque, querendo ou não, gente, você conhece uma grande pousada que tem um nome de respeito? Todas elas já começaram de baixo. Elas tiveram que fazer os primeiros posts. Elas tiveram que começar essa caminhada de algum lugar. E isso, de certa forma, faz com que você, que está começando agora, também tenha esse mesmo mercado. Você pode crescer, desde que você comece a aplicar. Então, se destacando, você também tem a chance de virar uma referência. Ou seja, além de você gerar conexão, você vai virar uma referência. E por último, todas essas decisões, porque marketing é decisão. Então você vai ter que pensar o que você vai postar, você vai ter que pensar quando você vai postar, você vai ter que pensar que tipo de coisa você vai postar. E no final das contas, o que vale é o que o hóspede realmente quer. Se você faz isso, ele vai se sentir considerado. Ele vai sentir que tudo ali dentro da tua pousada foi feito e pensado para ele. Por exemplo, esse roteiro, esse vídeo, essa live que a gente está fazendo aqui hoje, eu também sentei e pensei e eu fiquei me imaginando como um pousadeiro, como um futuro pousadeiro, ele está vendo o marketing hoje. O que ele precisa que eu fale para ele nessa live que ative nele isso, essa vontade de começar a fazer esse marketing. Então eu fiquei pensando como vocês, e isso faz com que hoje eu consiga agregar valor. Então, de certa forma, eu também estou seguindo esses mesmos princípios que eu falei para vocês aqui.
Então, se vocês seguirem esse princípio, a tendência é vocês terem um crescimento que ele vai ser muito sustentável e vocês vão sim conseguir replicar ele a longo prazo. Ao mesmo tempo que se vocês ignorarem, vocês também têm consequências. Vou dar um exemplo. A primeira, se você, vamos dizer assim, se ignorar o primeiro princípio, você vai atrair o hóspede errado. Mas isso é ruim? Atrair um hóspede errado? Será? Eu acho que é ruim, porque quando você atrai a pessoa errada, você está colocando, é como se fosse cupim na madeira. Uma hora ou outra ele vai acabar com tudo. Por quê? Um cliente mau dentro da pousada, ele pode fazer você parar de vender. Com avaliações ruins, com reclamações, com recomendações negativas. Então, por exemplo, até a galera fala muito hoje em dia, né, dos haters. Então, imagine a tua pousada ganhar um hater, gente. Isso é muito ruim, o cara vai lá e fica postando nas tuas redes sociais. Ai, porque essa pousada é muito ruim. Ai, porque eu fui lá e não me hospedaram bem. Ah, porque eu estava esperando que era isso e na verdade era aquilo. E quando isso acontece, quando você atrai esse hóspede, porque você não está gerando um valor para ele, muitas das vezes você só vai atrair por causa do preço. E aí você vai achar também aqueles clientes muito chatos, que são aqueles que querem um hotel 5 estrelas, mas querem pagar o preço de um colchonetezinho no camping. Então, por exemplo, não preciso de nada disso aqui, o que você consegue fazer de mais barato? Aquela pessoa que sempre está chorando pelo descontinho. E eu tenho certeza que vocês já estão muito cansados, vamos dizer assim, de ficar escutando essa mesma ladainha, gente. Então, para que as coisas mudem, vocês têm que começar a agregar valor. Porque conforme é o conteúdo que vocês vão colocar, vai ser as pessoas que vocês vão atingir, vai ser as pessoas que vocês vão atrair. E isso vai sim ser muito bom para vocês. Agora, se vocês decidirem ignorar o princípio número 2, vai ter um problema, que a pousada de vocês vai ser esquecida. Né? Vocês não querem ter o rótulo da pousada que é esquecida da região. A opção número 2, ou pior, né, a última opção do destino. Por quê? Se você não tem um destaque, se você não explora o que você é diferente, se você não explora o teu diferencial na pousada, basicamente você está dando espaço para que a tua concorrência faça isso. Então, se você não está explorando o teu diferencial, eles vão começar a explorar. Se você não está usando o que você tem de bom, alguém vai começar a usar. Porque, sinceramente, galera, ou a gente se atualiza ou a gente fica para trás. Então, tá na hora de repensar. Vocês querem realmente se tornar as pousadas esquecidas da região? Eu acredito que não. Então, destaquem-se. Não ignorem o princípio 2. E, por último, temos aí o terceiro princípio. Se vocês decidirem ignorar, focar no hóspede. O que vai acontecer? Clientes insatisfeitos. E eu já falei, ninguém aqui quer um cliente reclamando nas redes sociais. Nada de ficar arrumando hater, galera. Vocês têm que focar no hóspede, criar um ambiente, porque cada ambiente, e isso eu estou falando não só dentro da pousada, tá? Mas estou falando principalmente dentro da rede social. Por exemplo, aqui dentro do Instagram. Se você tem um perfil, o perfil tem que ser um ambiente pensado para o teu cliente ideal. Ele tem que ser um ambiente onde ele chega ali e ele fale, cara, tudo aqui foi feito para mim. É aqui que eu preciso estar, eu estacionei no lugar certo, é aqui mesmo que eu quero ficar. Então, de certa forma, galera, quando vocês ignoram, vocês abrem brecha para que as pessoas cheguem lá e não gostem do serviço. Por quê? Você não está pensando nas coisas como eles necessitam. Então, às vezes você oferece uma coisa e chega na hora você entrega outra. Por quê? Porque em vez de você fazer uma pesquisa, em vez de você conversar com o teu hóspede, entender o que ele quer, você vai fazendo da cabeça. Você fala assim, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, e tem muita gente que até insiste no erro. Isso é um problema, porque aí às vezes você está trazendo o cara certo, no dia certo, no momento certo, mas você entrega a coisa errada para ele.
aí esse cara vai ficar insatisfeito. E como consequência, ele não vai voltar. E se ele não voltar, se ele não te recomendar, você não vai conseguir atrair mais pessoas. Então, um hóspede feliz, ele é um investimento a longo prazo. Você vai poder tirar foto dele, você vai poder mostrar ele, falar assim, galera, venham pra cá, porque vocês vão ficar igual o fulano. Olha aqui pra você ver o vídeo dele, olha aqui pra você ver a foto dele. Então, vocês não vão ter essa artimanha na manga se vocês não focarem no hóspede de vocês. Então, basicamente, não ignorem os princípios do marketing, certo?